Olá pessoal, sou o professor Joel e hoje nós vamos falar sobre fatoração. Fatorar uma expressão algébrica nada mais é do que a gente reescrever essa mesma expressão com um produto de dois ou mais fatores. E existem alguns casos para poder fazer isso, tá? Então a gente tem que analisar cada expressão algébrica, como que ela se comporta para ver qual caso de fatoração se encaixa. Às vezes, obviamente, não dá para aplicar nenhum caso, mas quando isso é possível, é bastante útil fazer isso. Primeiro tipo de fatoração é o fator comum por evidência. É quando eu olho num polinômio, numa expressão algébrica e verifico um termo comum a todos os termos. Percebam aqui que nessa primeira soma aqui, né, desses dois monômios, 2x e 2y, facilmente eu percebo ó, que o 2 é comum aos dois termos. Se o 2 é comum aos dois termos, nós colocamos ele em evidência, deixamos ele em evidente, deixamos ele lá na frente multiplicando. Tá? E ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar os termos que sobraram. Obviamente aqui ele vai multiplicar o x mais y. Só que, claro, né, nem sempre o meu polinômio, né, a minha expressão algébrica, ela é tão simples assim. Mas é importante que vocês percebam que a fatoração por evidência, quando eu desenvolvo ela, eu caio numa propriedade distributiva. Quando a gente resolve uma distributiva, a gente vai fazer o caminho inverso. Percebam aqui, ó. Se eu tivesse aqui que fazer a multiplicação ó, do 3 por x mais y, tá? Tenho aqui uma multiplicação de um número por uma soma aqui de dois monômios. Quando a gente vai fazer essa multiplicação, né, o que a gente faz? A gente aplica a propriedade distributiva. Então, eu faço 3x mais 3y. Tá? Então, a fatoração por evidência é eu sair daqui e vir para cá. Olha lá, eu deixei o 3 em evidente. Por que eu deixei o 3 em evidente? Porque o 3 é comum aos dois termos. Tá? Mas, como eu disse, nem sempre é muito óbvio enxergar esse termo comum, tá? Ou enxergar esse x mais y, né? Como é que eu cheguei nesse x mais y? Eu te mostrei que, uma vez que o 2 é comum aos dois termos, quem não é comum eu coloco aqui dentro do parênteses. Ou eu posso fazer o seguinte, já que o 2 é comum aos dois termos, eu vou lá no meu primeiro monômio, que é 2x, e sempre divido ele pelo fator comum, que é o 2. Ao fazer essa divisão, 2 dividido por 2 dá 1. Então vai sobrar o x. Aí o que aconteceu? Olha onde está o meu x aqui. Como é que eu cheguei nesse y? Eu faço a mesma coisa. Eu pego este monômio, que é 2y, e divido pelo meu fator comum, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. O que sobra? Sobra y. Olha onde é que veio parar meu y. Está aqui. Pronto. Coloquei o 2 em evidência. Vamos mais um exemplo. 6xy e 2y. Bom, é fácil perceber que o y é comum aos dois termos. Mas será que é só o y, hein? Será que entre o 6 e o 2 eu também não tenho um fator comum? Duas maneiras de tu ver isso. Ou tu pega o 6 e fatora o 6, decompõe o 6, né? 6, né? Ele dá para dividir por 3, dá 2, dá para dividir por 2, dá 1. Eu posso dizer então que o 6 é 3 vezes 2. Beleza. Aí olha só, 6y é 3 vezes 2 vezes x vezes y. Tá aqui o meu 6xy. Mais 2y. Ó, reescrevi ele de novo, tá? Reescrevi aquele exemplo 2 aqui. Quando eu olho agora, eu tenho 2 que é comum aos dois termos e tenho y que é comum aos dois termos. Então, o que eu faço? Coloco 2y em evidência. Ele que vai multiplicar quem? O que sobrou? Sobrou o 3 e o x, então sobrou 3x, mais, aqui tu tem que tomar um cuidado. Mais quem? Deixa eu apagar aquele risquinho que eu fiz embaixo do mais, senão vai achar que é o mais e menos, né? Mais quem? 2y é o próprio 2y, então não sobrou mais ninguém. Não, na verdade sobrou sim, porque esse 2y, não esquece que ele está multiplicando por um número 1 aqui imaginário, né? Que não precisa aparecer. Então, 2y vezes 1, já que o 2y é comum aos dois termos, o que sobra? Ó, sobra esse 1zinho aqui. Então, se eu colocar o 2y em evidência, vai ficar 3x mais 1. Ou, professor, é muito difícil ver por esse caminho, porque dependendo dos números, pega um número mais alto, já fica mais difícil tu ficar fazendo essa decomposição. Tem um jeito mais fácil. O que tu faz? Olha para o 6 e olha para o 2. Tem um divisor em comum entre eles?
Se tem, qual é o maior divisor comum? Entre o 6 e o 2, o maior divisor comum é o 2. E entre as letras, quem é comum? O y. Então, 2y é o meu fator comum. Ele eu vou deixar em evidência. Ele vai multiplicar quem? Agora fica difícil enxergar ali quem é que sobrou. Tranquilo. Vai lá e pega o primeiro monômio, que é 6xy, e sempre divide pelo meu fator comum, que é 2y. Aí eu entro em divisão de monômios. Número dividido por número, 6 dividido por 2 é 3. X não tem x embaixo, eu só repito. E y dividido por y é 1. Então, vai aparecer aqui 3x. Depois, mais, agora eu pego o segundo monômio, que é 2y, ó, e divido pelo meu fator comum. Sempre divide pelo fator comum. Então, eu vou lá. 2y dividido por 2y. Mas aí tu tem um monômio em cima e o mesmo monômio embaixo. Nenhum monômio dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Por isso que surge esse 1 aí. Tá? Que alguns alunos eles se atrapalham e colocam um 0. Pensa no seguinte, se eu resolver fazer esse chuveirinho aqui, né, abrir essa propriedade distributiva, eu tenho que voltar lá para o início. Se eu não voltar lá para o início, eu fiz alguma coisa errada. Tá? Então, no número 2, o 2y em evidência, 2y que multiplica 3x mais 1. E observe que eu fiz ele de dois jeitos diferentes. Um jeito mais rápido, tá? Que é observar o maior divisor comum, e aqui tu desmembrar aí, né? Fatorar todos os números para observar todos os fatores que se repetem. E não esquece, quando ele ficar igual, quando tu dividir por ele mesmo, vai dar sempre 1, nunca 0, tá bom? Para a gente fechar, ó. Agora eu já vou fazer mais direto, ó. Entre o 5 e o 20, qual é o maior divisor comum entre eles? É o 5, então 5 é um fator comum. Entre A na 3 e A na 2, observa que o A é comum, mas eu pego o maior divisor comum. E o maior divisor comum entre A na 3 e A na 2 é o A na 2. Por quê? Porque o A na 3, eu posso escrever ele como A na 2 vezes A na 1. Comparando este cara com A na 2, que é o outro termo que está lá do outro lado, ó, o maior termo em comum é o A na 2. Então, quem é o meu fator comum aqui? 5A na 2. Que multiplica quem? Aí eu pego 5A na 3 e divido por 5A na 2. 5 dividido por 5 é 1. A na 3 dividido por A na 2 é A na 1. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, diminui os expoentes. Mais, mesma coisa agora com o segundo monômio. 20 dividido por 5, 4. A na 2 dividido por A na 2, 1. Ele por ele mesmo dá sempre 1. E x em cima eu só repito, porque eu não tenho x embaixo. Pronto. Coloquei aí na questão 3, no exemplo 3, o 5a ao quadrado em evidência. Beleza, galera? Se liguem que esse caso de fatoração é o que mais vocês vão usar ao decorrer aí dos anos letivos, tá? Pelo menos até encarar aí o vestibular. Depois aí é outros 500, né? Depois que tu entrar na faculdade, obviamente, isso aqui talvez tu nunca mais use, tá? Mas diversos assuntos da matemática, do ensino fundamental e principalmente do ensino médio, para tu chegar numa resposta, tu vai ter que fazer uma fatoração por evidência. Próximo caso de fatoração, o agrupamento, tá? E aqui também já vamos falar junto da diferença de dois quadrados. O agrupamento é uma consequência da fatoração por evidência. Se eu olhar aqui para esses 4 monômios, né? Isso é um polinômio, tem 4 monômios, ó. Não tem um termo em comum a todo mundo. Tá? Então, eu não consigo colocar uma letra ou um número em evidência aqui, porque ele não é comum a todos os termos ao mesmo tempo. Porém, se eu agrupar, ou seja, se eu olhar de 2 em 2, isso acontece. Eu consigo colocar alguém em evidência quando eu olho de 2 em 2, quando eu agrupo. Tá? Por isso o nome é agrupamento. Tu não olha todo mundo ao mesmo tempo, tu vai agrupando de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 3 em 4, depende da quantidade de monômios que tu tem na tua expressão algébrica. Se eu olhar para esses dois primeiros aqui, ó, de novo olho para os números, ó, entre o 4 e o 6 tem um divisor comum, e o maior divisor comum é o 2, então eu posso colocar o 2 em evidência. E entre k vezes y e y, o y é comum, então 2y é comum, que vai multiplicar quem? Aí vai de novo, ó, 4 dividido por 2 é 2. K em cima, não tem K aqui no meu fator comum, eu só repito. E Y dividido por Y é 1. Menos 6Y dividido por 2Y. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. E Y dividido por Y é 1. Precisa aparecer. Para os dois últimos termos, ó, 2K vezes Z menos 3 vezes Z. O Z é fator comum. Vamos colocar o Z em evidência.
Z que multiplica 2K vezes Z dividido por Z, 2K. Menos 3Z dividido por Z, menos 3. Agora, olha só que interessante. Quando eu coloquei em evidência, né, eu agrupei de 2 em 2, olha os termos que estão dentro dos parênteses. Eles são exatamente os mesmos termos e são fatores, né? Porque está multiplicando, ó, 2K menos 3 está multiplicando Z e 2K menos 3 está multiplicando 2Y. Esses dois fatores são comuns. Então, eu coloco eles em evidência de novo. Ou seja, eu coloco 2K menos 3 em evidência porque eles são comuns. Quem que eles vão multiplicar? Eles vão multiplicar o que sobrou. O que sobrou? Sobrou 2y e sobrou z. Então, é só multiplicar por 2y. Cadê aqui? 2y mais z. Beleza? Ou então, professor, como é que eu chego nesse 2y mais z por cálculo? Sem olhar o que sobrou. Tem como fazer? Tem como fazer. É só tu pegares todo o monômio lá de cima, ou seja, todo esse produto aqui, e dividir pelo 2K menos 3. Olha só o que eu vou fazer. 2y vezes 2K menos 3 dividido por 2K menos 3. Como 2K menos 3 está multiplicando em cima e está multiplicando embaixo, né, ou está dividindo embaixo, como preferir, o que sobrou? 2y. Onde é que foi aparecer esse 2y? Está aqui. Depois faz a mesma coisa, ó, pega todo esse produto e divide por 2K menos 3. Só que 2K menos 3 é comum nessa divisão. O que sobra? Sobra o Z. Então, para não ficar fazendo toda essa divisão, percebeu quem é que se repetiu? Ele vai multiplicar quem sobrou, quem está na frente dele. E já era, tá? Próximo. 4x ao quadrado, 6x na quarta. Entre 4 e 6, o fator comum é 2. Entre x na 2 e x na 4, é x na 2, o maior divisor comum. É sempre a letra que se repete com o menor expoente. 2x ao quadrado é o fator comum. Estou olhando para esses dois aqui. Coloco em evidência. 4 dividido por 2 é 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Mais. 6 dividido por 2 é 3. X na quarta dividido por x na 2 é x na 2. Não esquece, divisão de potências de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Quando eu olhar para esses dois últimos, eu tenho o 9 e o 6, o maior divisor comum é o 3. Entre x na 5 e o x na 3, o maior divisor comum é x na 3. Então, eu vou colocar 3x na 3 em evidência. Ele que multiplica quem? 9 dividido por 3 é 3. X na 5 dividido por x na 3 é x na 2. Tá? 6 dividido por 3 é 2. X na 3 dividido por x na 3 é 1. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2. E aí, de novo, ó, se observar o termo que está dentro do parênteses, ele é o mesmo, só está invertido aqui, 2 mais 3x ao quadrado, ou 3x ao quadrado mais 2 é o mesmo termo, ele é um fator. E esses dois fatores são comuns, coloco em evidência. Então, 2 mais 3x ao quadrado, que multiplica quem? Quem é que sobrou? 2x ao quadrado mais 3x ao cubo. Pronto. Tranquilo? Terceiro e último exemplo, tá? Do agrupamento. Deixa eu apagar aqui esse rascunho aqui embaixo, ó. Vou apagar aqui o rascunho. Terceiro e último exemplo. Olhando para esses dois caras aqui, esses dois primeiros monômios, divisor em comum entre 2 e 12 é 2. Entre as letras, o x, né? X é comum, então 2x eu vou colocar em evidência. 2x que multiplica. 2xy dividido por 2x é y. 12x dividido por 2x é 6, menos 6. Não esquece, letra dividido por letra, são os mesmos expoentes? Dá 1. 3by, agora eu vou olhar aqui para os dois últimos termos, né? 3by e 18b. Entre 3 e 18, o maior divisor comum é o 3. Entre by e b é b. Então, 3b em evidência. 3b que multiplica. 3by dividido por 3b é y. 18b dividido por 3b é 6. No caso aqui, menos 6, porque o 18 é negativo. Novamente, se observar o y menos 6 e o y menos 6, ó, ele se repete nos dois termos, né, das parcelas, tá? Nos dois fatores, nos dois produtos, tá? Separado por essa soma. Então, o y menos 6 é um fator comum, coloco em evidência. Tá? Então, y menos 6
É o fator comum que vai multiplicar o que sobrou. Olha o que está lá na frente. 2x mais 3b. E já era. Está agrupado. Está feita a fatoração por agrupamento. Percebam que todos os casos, né, que eu estou fazendo e que eu vou fazer, eu vou reescrever esse polinômio como um produto. Essa é a ideia da fatoração, é tu reescrever a mesma expressão como um produto de dois ou mais fatores, tá? Terceiro caso de fatoração, diferença de dois quadrados, tá? É importante vocês observarem que essa diferença de dois quadrados é a volta de um produto notável conhecido. Então, é importante dar uma lembrada lá nos produtos notáveis. Quando a gente tem o produto da soma de dois termos, x mais y, pela diferença dos mesmos dois termos, x menos y, o resultado disso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Essa é uma regrinha prática que a gente usa lá nos produtos notáveis. Percebam que esse produto aqui, esse desenvolvimento, deu uma subtração, ou seja, uma diferença de dois quadrados. Então, a gente tem isso agora e quer fazer justamente o caminho inverso. Como é que eu volto para cá? Da onde que surgiu esse x? Da onde surgiu esse y? Muito simples, né? O x ao quadrado foi extraído da raiz quadrada dele. Assim como o y ao quadrado foi extraída a raiz quadrada dele também. Ó. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de y ao quadrado é y. Depois, o que nós escrevemos? O produto da soma dessas raízes pela diferença dessas raízes. É assim que se fatora uma diferença de dois quadrados. Só que, claro, tu tem que verificar se tu tem uma diferença de dois quadrados. Primeiro, tu está buscando uma subtração. Tá? Se eu não tiver uma subtração, eu já nem penso em diferença de dois quadrados. E é a diferença de dois termos. Não posso ter mais termos aqui. Só dois termos. Mas como é que eu sei se eles são quadrados, né? Eles têm que ter a raiz quadrada exata. Então, percebam que 25m ao quadrado eu consigo extrair a raiz quadrada. É 5m. E 9n ao quadrado eu também consigo extrair a raiz quadrada. É 3n. O que eu faço com essas raízes? Eu só escrevo o produto da soma pela diferença dessas raízes. E acabou. Esse é o caso de fatoração mais simples que tem, mais rápido. Tá? É esse o último caso, são os mais rápidos. Tá? Não tem muito o que fazer, não. Olha aqui, ó, subtração de dois monômios. Será que esses dois monômios têm raiz quadrada exata? Se tiver, é uma diferença de dois quadrados. E tem, ó. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, o que eu escrevo? A soma dessas raízes vezes a diferença dessas raízes, porque é sempre a volta daquele produto notável que eu te disse. Ah, acabou. Aqui a mesma coisa, ó. Extrai a raiz quadrada, que é 9. Y na quarta, a raiz quadrada é y na 2, porque y na 2 vezes y na 2 é y na quarta. Raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de w ao quadrado é w. Escreve o produto da soma pela diferença dessas raízes. 9y ao quadrado menos 4w. E acabou. Beleza? Terceiro e último caso de fatoração. Trinômio quadrado perfeito. Professor, como é que eu identifico se é um trinômio quadrado perfeito? Primeiro, trinômio, tu busca três termos. Para que esse trinômio seja quadrado perfeito, tem que acontecer duas coisas. Desses três termos, tu busca dois monômios que tenham, né, a raiz quadrada exata. Então, primeiro eu vou verificar se existem dois monômios que tenham a raiz quadrada exata. X ao quadrado, dá para tirar a raiz quadrada? Dá. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, já vou tirar aqui. O 4x não tem raiz quadrada exata. Eu consigo calcular a raiz quadrada do 4, mas do x não. Então, esse termo do meio eu não consigo. O último termo é só o 4. Bom, só o 4 eu consigo tirar a raiz quadrada, que é 2. Como é que eu verifico se esse trinômio é quadrado perfeito? Eu pego essas raízes quadradas, que deu x e 2, multiplico elas e ainda faço vezes 2. Tá? Faço uma regrinha aqui, ó. Eu multiplico as duas raízes sempre por 2. Faço esse produto. Deu 4x. O que eu busco? Que esse produto dê o outro termo que não tem raiz. Que aconteceu, ó. Quando eu multipliquei as raízes por 2, deu o termo
que eu não consegui calcular a raiz quadrada antes. Então, significa que isso é um trinômio quadrado perfeito. É importante vocês lembrarem que, num trinômio quadrado perfeito, a fatoração dele é a volta de outro produto notável. Tem dois produtos notáveis, né? Tem o quadrado da soma de dois termos, que é a mais b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí percebam que quando eu abro esse produto notável, eu caio num trinômio quadrado perfeito. Eu caio numa expressão com três termos, que a raiz quadrada do a ao quadrado, ó, veio para cá, a raiz quadrada do b ao quadrado, que é b, veio para cá, e aí perceba, ó, que se eu multiplicar as duas raízes por 2, ó, vai dar o termo do meio. Por isso que eu faço essa verificação aqui, ó. Se as raízes multiplicadas por 2, se dá o termo do meio. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem isso e quer fazer voltar para cá. Então, é justamente pegar as raízes quadradas, elevar ao quadrado, e aí eu vou colocar ou mais ou menos, porque tem um outro produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos, que é quase igual a esse, ó, o quadrado do primeiro, que muda esse sinalzinho aqui, ó, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observem que esse trinômio quadrado, para ele voltar para cá, de novo eu uso as raízes, né, do a ao quadrado e do b ao quadrado, de novo eu elevo ao quadrado, a única coisa que eu mudo é o sinal. Como é que eu sei se fica mais ou se fica menos? É só observar o termo que eu não consigo extrair a raiz quadrada. Ó. Se ele é positivo, vai vir para cá positivo. Se ele é negativo, vem para cá negativo. Então, voltando aqui, ó, tirei a raiz quadrada do x ao quadrado, tirei a raiz quadrada do 4, é x e 2, vou levar essas raízes sempre ao quadrado, e aí, ó, qual é o sinal do termo que eu não extraio a raiz quadrada? Negativo, então fica menos. Acabou, é isso. Se vocês pegarem essa diferença, quadrado da diferença desses dois termos, se vocês abrirem esse produto notável, vocês vão voltar aqui para o início, tá? Pode fazer a verificação em casa que vai dar certo. Mesma coisa agora do segundo, ó. Primeiro, vamos verificar aqui, ó. Quem é que tem raiz quadrada? Esse cara tem raiz quadrada, e a raiz quadrada é x. E esse cara também tem a raiz quadrada. A raiz quadrada do 9 é 3. Será que ele é um trinômio quadrado perfeito? Pega o x, multiplica por 3 e faz sempre vezes 2. Se esse produto der o termo do meio, pô, beleza, ele é um trinômio quadrado perfeito. E de fato, 2 vezes 3, 6, 6 vezes x, 6x. Olha lá, deu o termo do meio. Ignora o sinal, tá? Tanto que ali eu não usei ali, né? O produto deles deu menos 4x. Não, deu só 4x. O produto tem que dar o termo do meio. Depois o sinal é só tu ajustar. Como o produto deles por 2 deu o termo do meio, eleva ao quadrado. E aí o termo que eu não usei, né? Opa! O termo que eu não usei aqui, ó, que eu não consegui calcular a raiz quadrada, ele é positivo. Então é só colocar um positivo aqui no meio. Tá fatorado. Vamos lá. Terceiro e último exemplo a gente encerrar. Quem é que tem raiz quadrada? Ó, esse cara tem raiz quadrada, esse primeiro monômio, que é 2x, a raiz quadrada. E o último? Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de y ao quadrado, de y na quarta, perdão, é y ao quadrado. Se eu multiplicar essas raízes, 2x por 3y ao quadrado, fazer vezes 2, tem que dar aquele termo que eu não consegui extrair a raiz quadrada, que eu não usei. Ou seja, 12xy ao quadrado. De fato, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. E aí o x e y ao quadrado. É só repetir. Como deu o termo no meio, então nós estamos diante de um trinômio quadrado perfeito. Eleva ao quadrado essas raízes e o sinal do termo que eu não extraí a raiz quadrada, ele é positivo. Só colocar o sinal aqui no meio de mais. E tá resolvido. Perfeito, galera? Então, espero aí que o pessoal que estava com dúvidas em fatoração, quem tinha feito os pedidos ali no canal também sobre essa parte de fatoração, os casos de fatoração, tenha ficado melhor através dessa pequena aula. Uma aula bem simples, tá? Nada aprofundado, simplesmente mostrando cada caso, qual é a diferença de um para o outro. Feito? Um grande abraço, até a próxima.